Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro Barrancos e Trajetória do canal Cultivando Pedologia. Gente, nessa conversa de hoje nós temos dois convidados super especiais, a professora Selma Castro e o professor Miguel Cooper. Esses dois nomes são referência reconhecida internacionalmente em um tema que é muito recorrente na pedologia, que é a micromorfologia do solo. Inclusive, eles foram os principais responsáveis por essa publicação aqui, ó, que acabou de sair, que é o livro Fundamentos da Micromorfologia do Solo. Pessoal, essa nossa conversa tá muito legal, ela tá top. Então você já sabe, não sai daí que a gente volta depois da vinheta. Vem comigo. Bem-vindo, gente. Gostaria primeiro de agradecer à professora Selma e o professor Miguel por terem aceitado o nosso convite. Tenho certeza que essa conversa será de muito valor para os nossos estudantes. E a gente sabe que nos dias de hoje é muito difícil a gente encontrar um horáriozinho, né, para fazer esse tipo de coisa. Apesar de muita gente achar que o home office, né, deixou a gente mais tranquilo, mas pelo contrário, né, está deixando nós cada vez mais Com todo o ocupados. trabalho. As demandas aumentam cada vez mais. E por isso, muito obrigado. E também gostaria de parabenizá-los, né, inicialmente, pelo trabalho que vocês têm desenvolvido na ciência do solo. Tá? Facilmente qualquer um consegue acessar o currículo Lattes e ver a contribuição que vocês têm dado para a ciência do solo no Brasil e no mundo. Eu gostaria de iniciar aqui a nossa conversa fazendo uma pergunta para a professora Selma. Professora Selma, você poderia falar para a gente como é que vieram, né, esses primeiros estudos sobre micromorfologia do solo no Brasil? Quem foi que trouxe, como é que começaram, e falar um pouco sobre o que é mesmo essa micromorfologia do solo? Uhum. Em primeiro lugar, Rony, bom dia e muito obrigada pelo convite para participar desse site muito interessante. Eu vi, inclusive, outras entrevistas que estão muito boas e acho que é um canal muito importante para os estudantes que podem não só conhecer professores que às vezes estão distantes, mas terem uma ligação com eles e conhecerem um pouco mais do que cada um faz e onde e como, né? E também onde estão. Então, parabéns pela iniciativa e espero que o sucesso seja cada vez maior. Quanto à pergunta que você me fez, eu vou inverter, se você me permite, começando por dizer o que é micromorfologia de solos, né? De uma maneira assim bem simples para todos poderem entender, principalmente os que não têm assim uma noção, estão ouvindo falar e querem saber. A micromorfologia de solos, como o nome diz, micro, vem de microscópico, vem de microscópio, desculpa, de escala microscópica, e morfologia vem de formas, de estruturas, de arranjos, então são os arranjos dos constituintes do solo vistos ao microscópio. Por que isso é importante? É importante porque nos mostra nessa escala evidências de processos, de comportamentos, funcionamentos do solo e auxiliam muito a dirimir dúvidas que a gente tenha sobre que classe de solo é aquela, ou que efeito o manejo está causando naquele solo, ou se as práticas de recuperação estão funcionando, ou se a irrigação está sendo ideal, ou se está causando algum problema. Enfim, são N aplicações em vários ramos do conhecimento, né? Não só na ciência do solo em si, como em física do solo, biologia do solo, manejo de conservação, gênese, morfologia e classificação e outras, como também a poluição também, como também em outras áreas do conhecimento que são afins, né? Em geologia, sobretudo dos estudos do quaternário, engenharia civil, para mecânica de solos e obras em geral, que dependem do solo, que estão sobre o solo.
e para biologia, para ecologia, para geografia física, para geomorfologia, acho que estou me repetindo já, tem várias aplicações. E a arqueologia, que é uma que tradicionalmente usa micro já há bastante tempo, né? E no Brasil, ela é uma ferramenta que começou a ser usada nos anos 60, mas não por brasileiros. O primeiro trabalho data de 64 e foi publicado na Alemanha por dois alemães sobre os espodossolos, os antigos podizóis, né, da Amazônia. E depois de um certo tempo, só nos anos 70, que começaram os estudos aqui utilizando mais fortemente a micromorfologia. Esses estudos começaram aqui na Exalc, com trabalhos de um antigo professor, Campos, professor Dematê, estudando os solos de Piracicaba e de São Pedro, respectivamente. Eles também foram acompanhados de trabalhos feitos pelo pessoal do IAC e daqui mesmo da Exalc, em relação a técnicas de fabricação de lâminas delgadas, porque eu esqueci de dizer há pouco, a observação dessas organizações microestruturais são feitas através de lâminas delgadas. E, para tanto, essas lâminas são parecidas com as lâminas petrográficas. Essas lâminas, como o solo não é duro como uma rocha, não é? Com raríssimas exceções, essas lâminas precisam receber um produto, que normalmente é uma resina plástica, e depois de endurecida, permite que esse material seja cortado, colado às lâminas, e chegue numa espessura ideal para que possam permitir a passagem da luz transmitida pelo microscópio óptico do tipo petrográfico. Então, traduzindo, nós olhamos as microestruturas no Brasil, praticamente por brasileiros, desde a década de 70. Perfeito, E professora. precisamos de microscópio, precisamos de lâminas delgadas e precisamos de conhecimento em solos. Perfeito, perfeito. E dentro dessa perspectiva, o professor Miguel, o senhor consegue dizer para a gente quais são os aspectos práticos do uso da micromorfologia do solo, não só para aquele profissional que acabou de formar, mas para aquele fazendeiro que está ali no dia a dia, no campo? Bom, primeiramente, Rony, muito obrigado pelo convite. Que nem a Selma, quero te parabenizar por essa iniciativa excelente. Também olhei um pouquinho o teu canal lá no YouTube, as coisas que vocês estão fazendo, achei excelente. Parabéns pela iniciativa e, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, contribuindo para o teu canal aqui e para o pessoal que vai assistir a gente, que vai assistir esse vídeo, né? Enfim, a micromorfologia tem sido muito utilizada basicamente na pesquisa, né? Na busca de feições, né? De diversas feições, como a Selma falou, né? Voltados para a gênese, voltados para as diferentes áreas da ciência do solo, né? Diferentes, vamos dizer, áreas também, tipo agronomia, geologia, geomorfologia, etc., arqueologia, né? A arqueologia está usando muito hoje em dia. Mas basicamente buscando sempre sempre focar na pesquisa. Eu acho que a micromorfologia em si, como técnica, na prática, pode ser utilizada, mas eu acho que o braço dela, hoje em dia, indo mais para uma quantificação, né, de análise de imagens, por exemplo, tanto 2D como 3D, em termos de aplicação prática, para aquilo que você me perguntou, né, que seria mais no uso agrícola do solo, né, mas também pode ser para o uso da engenharia ou inclusive da arqueologia, porque a arqueologia é pesquisa, mas no fim das contas se estão unindo teoria com prática também, né? Enfim, a gente pode ter uma possibilidade, um leque de utilização prática dessa técnica muito maior.
quando a gente busca feições, por exemplo, de degradação ou de recuperação do solo, né? Monitoramento do solo na sua recuperação ou na sua degradação. Então, porque a gente consegue enxergar, né, as feições, né? E além de enxergar e obviamente descrevê-las, a gente consegue também, com essas técnicas de análise de imagem, já seja 2D, 3D, conseguimos quantificá-las, né? E a quantificação, por exemplo, na física do solo, quando a gente está querendo ver, por exemplo, a porosidade, né? A quantificação nossa vai bem além da quantificação da macro, microporosidade que a gente consegue, por exemplo, obter através de uma mesa de tensão ou de uma curva de retenção, por exemplo, né? Nós conseguimos ver o tamanho do poro, né, pelo seu diâmetro, mas também a gente pode ver a forma do poro. E muito além disso aí, a gente consegue ver a conectividade, a tortuosidade desses poros que são fundamentais para entender os fluxos, a condução e a retenção de água no solo, por exemplo, né? Então, a micromorfologia, a micromorfometria, né, que é essa parte quantitativa da micromorfologia, como falei, 2D ou 3D, nos permite ter essa quantificação, que isso pode ter uma aplicação prática que ainda está incipiente. Por acaso, estou fazendo, eventualmente, agora, prática, assim, tipo de vender, vamos dizer, vender esse serviço, através da análise laboratoriais para uma empresa agora, né? Então é uma coisa para os agricultores ainda é novo, mas com o avanço da tecnologia entrando na agricultura, cada vez mais as diferenças estão nos detalhes, né? Esse ganho de produtividade, esse ganho, né, de recursos, né, financeiro, por exemplo, está nos pequenos detalhes, já que a cozinha não mais expandir, né, e trabalhar em cima do que nós temos, né, cada vez mais nós vamos ter que ter técnicas mais especializadas para analisar esses processos, né, do funcionamento do solo em si, já seja para recuperar esse solo, ou já seja, mesmo que o solo não esteja degradado, para ele fazer ele funcionar melhor, né, para que essa planta possa interagir, né, adequadamente com esse solo. Lembrando que hoje em dia muitas das questões de restrição para as plantas que está trazendo problemas de produtividade, né, são problemas físicos do solo, né? A parte química está mais ou menos resolvida, né? A parte de fertilidade tem uma tecnologia altíssima e bem avançada e cada vez avançando mais, mas são processos muito mais rápidos de corrigir no solo, né? A parte biológica também está avançando muito, inclusive virou moda hoje em dia, mas também são processos bastante mais rápidos de recuperar, né? De certa forma, talvez não tão rápido como os químicos, mas conseguimos. A física que ainda são os processos mais lentos. E recuperar, por exemplo, a estrutura do solo é muito lento. E a micromorfologia e a micromorfometria te permite analisar isso ao longo do tempo com uma qualidade de informação muito boa, muito superior por exemplo, uma curva de retenção. E você nunca sabe se aquela deformação, aquele dado que está vendo ocorreu por causa da deformação quando você cravou o anel, né? Por exemplo, né? A gente tem trabalhos nessa linha aí, ou se realmente é o que aconteceu lá no campo, né? No caso, aquela coleta micromorfológica extremamente criteriosa que a gente faz, né? Esculpindo o bloco, sem pressão nenhuma, né? Te garante que você tem uma estrutura conservada do solo e você consegue analisar isso com muito mais critério. Então, e muitas vezes, para isso, você não precisa fabricar lâmina, que é o trabalho mais artístico, vamos dizer assim, entre aspas, da micromorfologia, né? A gente pode trabalhar com esses aspectos mais práticos de porosidade, estrutura, com blocos, simplesmente. E isso, muitas vezes, é muito mais rápido que a obtenção de uma curva de retenção, por exemplo. Ou se a gente trabalha com tomógrafo, tudo bem, tem o curso de tomógrafo. O tomógrafo é caro, tá certo? Mas, uma vez que você tem o tomógrafo, você não precisa fazer mais nada com a amostra. Você pode trabalhar com a amostra úmida. Eu já vi trabalhos com um parceiro que a gente tem no Canadá, trabalhando com amostras congeladas, por exemplo, dos solos congelados do norte do Canadá, por exemplo, né? Então, você pode trabalhar com o solo do jeito que ele está, sem necessidade de impregnar nem nada. Então, é um resultado muito...
obviamente você tem que ter uma capacidade de processamento e de armazenamento de dados muito grande. Então você tem que ter uma capacidade tecnológica por trás, que é o grande custo dessa técnica. Mas a própria análise em si é muito simples e rápida até. Então, então a gente está caminhando para isso aí. E assim como a medicina caminhou para esse imagiamento, né, geral, né, e usa hoje em dia qualquer coisa que você vai fazer tem uma imagem de algum tipo, né, uma ressonância magnética, uma tomografia, o que for, né. Eu acho que nós estamos caminhando mais ou menos para esse sentido, e a micromorfologia, desde as origens, né, está dando suporte para tudo isso aí, tá certo? Sem dúvida. E seguramente aquele produtor que tem lá, por exemplo, um solo compactado, né? Se ele fizer um estudo micromorfológico, seguramente ele vai conseguir identificar isso de uma forma muito mais precisa do que utilizando as outras técnicas que já existem, né? O Sem que é muito dúvida. salutar. Sem dúvida, sem dúvida. E para qualquer pessoa, né? Hoje em dia, para qualquer pessoa que quer ter mais informação sobre isso, hoje, né? Hoje nós temos o livro Fundamentos de Micromorfologia do Solo, onde vocês dois foram principais responsáveis, né? E aí eu gostaria de saber da professora Selma, qual foi a motivação para fazer esse livro, né? Qual foi a centelha? E, Miguel, é a novela das 9. Quando eu vi essa pergunta, quando eu ouvi essa pergunta, eu me lembrei que eu comecei muito cedo, estava fazendo mestrado ainda, terminando o mestrado, quando o meu orientador, o professor Queiroz, na época, tinha voltado de uma missão na França e conversando com os estudantes, eu estava lá, inclusive, ele falou dessa nova técnica. Imagina, isso foi no final dos anos 70, né? Faz aí uns bons pares de décadas, né? E ele falou, olha, uma coisa interessante, por isso, por aquilo, um pouco o que nós falamos aqui, mas com menos detalhes, porque na época era uma técnica ainda que estava em teste, em expansão em várias instituições na França, em particular. Então, aquilo me chamou a atenção. Eu sempre gostei de laboratório, de microscópio, de proveta, de densímetro, essas coisas eu sempre gostei muito. Fui atrás. E aí eu tive a oportunidade de, tendo defendido o mestrado dentro do convênio que nós tínhamos, de ir para a França, fazer uma série de disciplinas lá, em parte na Universidade de Paris, em parte, que hoje é tudo Sorbonne, mas na época era a Universidade de Paris 6, e na antiga Orstom, que hoje se chama IRD. E aí eu tive contato com as pessoas que faziam isso, e era apaixonante, né? Eu não vou aqui falar nomes, vou citar um deles apenas, o professor Bocquier, que é um ícone, né, dentro dessa técnica de trabalho. E eu fiquei realmente atraída e voltei para o Brasil e disse, eu vou começar a falar sobre isso com os colegas. E comecei. Aí, em seguida, eu já tinha tido contato com o professor Chauvel no Brasil, o professor Delvini, que estavam em missão aqui nesses convênios bilaterais, né, com a França, e eu já tinha aprendido alguma coisa, então estava com a receita pronta na mão. E fiz uma apostila, uma primeira apostila, para isso que data de 87, 88, 89, por aí, não estou muito, agora não me lembro direito, acho que é 89. Essa apostila foi feita por conta de um curso que eu dei lá no IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, lá na divisão de Geologia e Meio Ambiente. Bom, de lá para cá, a progressão foi geométrica. Veio uma segunda apostila, dessa vez já em CD, já com fotos coloridas, etc., porque o CD permite isso, né? Que eu fiz quando fui professor visitante aqui na Unicamp, em Campinas. E essa apostila ela ficou muito completa e ela é usada de norte a sul desse país. Às vezes alguém me liga ou me manda um e-mail de uma cidade que eu fico sabendo que existe, de uma pessoa que está interessada,
e que baixou a minha apostila não sei de onde, ou que viu num congresso, que ela foi divulgada em 98 no Simpósio Nacional de Geomorfologia, lá na UFMG, em Belo Horizonte. Bom, a partir daí, todo mundo falava, nossa, precisa fazer um livro sobre isso, nossa, precisa fazer um livro sobre isso. E aí eu vim seduzir o Miguel, né? Miguel, vamos fazer esse livro? Tem tanto material, tem tanta coisa. Eu faço mais a parte de gênese, de descrição, de microestruturas. Você faz essa parte que ele acabou de falar, de micromorfometria, de física do solo. Eu falei, olha aí, um casamento perfeito, né? Que não vai dar divórcio nunca. E ele topou a ideia. Aí fizemos uma estadia minha aqui em Piracicaba. Na época eu estava na Universidade Federal de Goiás. Fizemos uma estadia aqui como professor visitante, quando então arregaçamos as mangas e decidimos fazer este livro. Está aqui. Esse livro foi publicado pela Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, e entrando lá no www.sbcs.org.br, logo na primeira página tem lançamentos, é só olhar a foto dele lá, clicar. É um preço baratinho, é um livro a cores, não chega a 300 páginas, é um tamanho de letra que eu pedi que fosse um pouco maior, dado que eu fiz 19 anos, né? Então eu tinha que ler. Aí eles fizeram num tamanho de letra bem razoável e está muito ilustrado, de modo que ele, como fundamentos, ele ajuda muito quem está começando, né? Quem está começando. Saiu a primeira edição, não sabemos se vai sair a segunda, mas agora o Miguel e eu estamos envolvidos num segundo livro, que é o de micromorfologia de solos brasileiros, né? Com exemplos de solos brasileiros. Já estamos aí com alguns trabalhos, é uma coletânea com alguns trabalhos de colegas, porque tem gente estudando solos do semiárido, da Amazônia, do Cerrado, do Pantanal, do Pampa Gaúcho, do litoral. Então, tem gente trabalhando com muitas coisas, com desertificação, com erosão. Então, tem com deslizamentos, escorregamentos na Serra do Mar, muita gente usando a micro para tanto, trabalhando com solos nessa escala. E vão contribuir nesse livro com exemplos, né, de como usaram e a que resultados chegaram. Bem, basicamente é isso, Rony. Se eu esqueci alguma coisa... Você já deu até um spoiler, né? Já deu até um spoiler aí do próximo que vai sair, já vai deixar todo mundo empolgado e aguardando esse livro. E o professor Miguel, o senhor... Eu queria complementar uma coisinha que a Selma falou. Nesse livro aí é bem interessante, porque tudo bem, tem toda a parte técnica da descrição, da coleta, da impregnação, da parte da análise de imagens, tudo explicadinho, bonitinho, né, como que faz. Mas isso muitos livros têm, né? E a gente usa uma linha, uma técnica, né, que já foi consagrada internacionalmente, né, que é o famoso handbook, né, que foi editado hoje em dia, União Internacional de Ciência do Solo, mas e a gente adaptou ela com coisas nossas, enfim. Mas o mais importante, é isso aí, interessante, importante, porque eu tenho um material em português com isso, né, que não tinha, mas o mais importante, no meu ponto de vista, isso aí é a primeira metade do livro, né, a primeira parte do livro, que foi feita toda isso no caso da Selma, foi que fez, né? Toda uma revisão bibliográfica, uma recapitulação histórica, vamos dizer assim, já seja internacional como nacional, e principalmente nacional, porque internacional até que sempre aparece mais longo, mais curto, em diferentes lugares, nos livros de micromorfologia que existem lá fora, alguns artigos, né, que foram publicados recentemente, mas nacional não existia. Então, foi feita uma espécie de referencial histórico, né, do que a Selma falou agora na primeira pergunta que você fez para ela, sobre a parte histórica, né, da micromorfologia no Brasil por períodos, né? Então, acho que foram períodos de
10, 15 anos, né? Década de 70, depois 80, 90 e depois 2000, e como a evolução isso foi sendo dado através dessas épocas no Brasil, né? Então isso eu acho que isso ocupa uma boa quantidade de páginas no livro, e eu acho importante para o É a memória, estudante, né? É a né? memória, né? É uma memória para o estudante, para o pesquisador saber qual que são as origens de uma técnica. No caso, nós estamos falando de uma técnica, né? Que dá apoio a várias áreas, como já falamos, da ciência, né? Mas, enfim, isso só queria complementar com isso, porque isso é muito importante. Sim, esse resgate Posso, histórico, ele é muito importante. Pode Rony, falar, professora. um adendozinho, né? Quem lê esse resgate histórico, no Brasil principalmente, vai ver que não tem esse nome, micromorfologia de solos. Tem um outro nome, micropedologia, né? Que foi um termo abandonado porque dá a impressão que é um solo pequenininho. Micropedologia é uma ciência desse tamanho. E foi substituído, e no mundo inteiro foi substituído por micromorfologia de solos. E é necessário colocar a palavra de solos. Micropedologia, porque o precursor, que foi Kubiena, chamou assim o seu livro, na década de 30, precisamente em 38. Depois de vários cursos que ele deu nos Estados Unidos, na Universidade de Iowa. E colocar de solos, porque a gente tem micromorfologia de várias coisas, né? De tecidos humanos, de plantas, de tecidos de animais, de materiais industrializados. Então, a forma vista no microscópio não é uma prerrogativa só da pedologia. Por isso é importante que a gente coloque micromorfologia de solos, para tornar bem o foco claro do que nós estamos falando. Sim, a relevância ela é muito grande. Tanto é que tem o livro de classificação de solos do Boal, né, que é um livro já bem tradicional na ciência do solo no mundo, e que no capítulo de morfologia do solo ele divide entre macromorfologia e micromorfologia, né? E nós estamos falando de um livro aí que já é está bem estabelecido, né? Já há muito tempo. Só fazendo um gancho nisso, há um desafio constante em relacionar essas duas escalas, a macro e a micro. Constante, porque nós começamos no campo com a macro, é o que a gente vê olho nu. E muitas vezes a gente não vê o que está acontecendo. Quando vai olhar a lâmina, puxa, isso aqui está mostrando já algumas evidências de instabilidade, que vão levar à degradação, e a gente pode corrigir o problema antes dele ficar visível a olho nu. Então, o desafio entre macro e micro é permanente, é constante e necessário. Eu não faço micro de solos que nem num laboratório de análises clínicas, que o cidadão vai lá, tira o sangue, um técnico olha, conta quantos glóbulos vermelhos, quanto isso, quanto aquilo, sai numa ficha, ó, o senhor tem... e o médico que vai analisar, ó, o senhor está com anemia, ou o senhor está com uma infecção. Não é assim. No nosso caso, nós somos o médico e nós suspeitamos ou fazemos a hipótese em campo, olhando o nosso objeto, que é o Sol. É isso mesmo. E só tem um jeito assim, uma das formas de fazer essa aproximação, né, de solucionar esse problema, é aproximando cada vez mais todas as pessoas que têm contribuição na micromorfologia do solo e que tentam fazer essa conexão, né? E dentro até dessa perspectiva, eu sei que vocês estão tentando organizar a primeira reunião brasileira de micromorfologia do solo, né? E aí eu gostaria de ouvir do professor Miguel quais são os planos para isso. Então, isso também tem um histórico, né? Relacionado com o livro, com a trajetória da Selma, com a minha trajetória menor, né? Na micromorfologia, né? Que a Selma foi minha professora, minha mentora nessa área aí. E a gente sempre sentiu falta, né? De eventos, né? Que tratassem desse assunto, né? E existe uma reunião internacional de micromorfologia que ocorre já desde a década de 50, 40, 50, e a cada 4 anos, né? E
E a gente achou a necessidade de fazer uma coisa no Brasil, porque a micromorfologia aparece sempre no Congresso Brasileiro, sempre dentro da divisão de morfologia do solo, não me lembro agora de cabeça as divisões da sociedade, mas dentro da que se refere à morfologia do solo. Tá lá. Isso. E aí ela é uma subdivisão, uma sub alguma coisa, mas muito pequenininha, né? Então, no Congresso Mundial no ano passado teve uma sessão também, mas a gente nos últimos anos, a Selma, nos cursos que ela dava, que os franceses davam da micromorfologia na Geociências na USP, depois a Selma na Geografia, e aqui na Exalc, na década de 90, 80, finais de 80, 90, aqui na Exalc, na Geografia. Eu, a partir dos anos 2000, aqui na Exalc, oferecemos o curso, né, de micromorfologia do solo, a gente chama de micropedologia, reflete esse nome, né? A gente oferece todo ano essa disciplina de forma condensada no mês de fevereiro, e agora com a Selma estando aqui com a gente como professora sênior, né, a gente tem até oferecido até 2 vezes por ano, né, pela grande demanda. Então a gente tem informado ao longo do tempo, e não só nós, né, tem muita gente no Brasil que eu tenho informado, esse é o nosso histórico, né, mas tem outras pessoas que trabalham com micromorfologia. Não são muitos, mas tem gente trabalhando com micromorfologia no Brasil, e que tem criado escola também, né? Tem em Pernambuco, tem em Minas, enfim, no Paraná, exatamente. Enfim, tem vários estados que têm trabalhado bastante com a micromorfologia, e nós temos formado, né, através do nosso curso, né, que, se não me engano, é o único curso assim regular que ocorre todo ano, e às vezes 2 vezes por ano, como uma disciplina regular de um curso de pós-graduação, né? De forma condensada, né? Agora, antigamente era semestral, e que forma pelo menos, se a gente oferece uma vez por ano, de 10 a 12 pessoas que trabalham com ciência do solo, pedólogos, vamos dizer assim, que cursaram a disciplina e que vão usar isso eventualmente nos seus trabalhos de tese e futuramente, né? Então isso nos motivou a organizar esse encontro, né? Dizer, bom, a gente precisa um momento de juntar essa turma e ver o que essa turma está fazendo, né? E isso que nos motivou um pouco a fazer uma reunião, a primeira reunião brasileira de micromorfologia do solo, tá? E é muito importante, porque isso é importante dizer, também precisamos, isso também foi um fundamento, isso também foi um balizador para o livro, né? Precisamos lembrar que, no caso aí, a Selma, ela está, no momento aposentou lá de Goiás, está com a gente, professora sênior, ela já está falando que quer parar, né? Então, é um momento também de coroar uma carreira, entendeu? Então, o livro e essa reunião, além de tudo isso que eu falei anteriormente, vem para coroar um ciclo que está se perpetuando, obviamente, através de outras formas, né, que é esse estímulo que a professora Selma deu para a micromorfologia do solo no Brasil. Ela formou muitas pessoas em diversos estados do Brasil, e aqui na USP também, e enfim. E eu acho importante também isso como uma espécie, como uma homenagem, né, a toda essa contribuição que a Selma deu para a micromorfologia do solo do Brasil. Então, eu acho que isso é um fator muito importante a ser considerado e deve ser, enfim, ressaltado, porque tanto o livro como esse evento, elas um pouco coroam um momento, né, da micromorfologia no Brasil que ganhou um grande impulso, e a Selma foi uma das principais responsáveis por isso aí. Então, isso importante. Então, esse evento vai ter, são 2 dias e um pouquinho, porque começa um domingo ao final da tarde, né? São 2 dias, tem várias sessões. Tem sessões, bom, tem conferências plenárias, né? Onde nós estamos pensando em trazer pessoas
de renome, e talvez hoje a pessoa dos grandes micromorfólogos, né, formaram micromorfologia da década de 60, 70, né, pós-Kubiena, que ainda está vivo, é o Stoops, né? Então a gente está querendo ver se a gente consegue, ele não consegue viajar mais, mas trazer ele tipo, através desses sistemas aqui, videoconferência. A própria Selma, dando sua conferência magna, né, dentro do evento. E depois a gente tem alguns outros conferencistas e sessões, né? Sessões voltadas para gênese e pedogênese do solo, voltadas para geomorfologia e processos de evolução da paisagem, voltadas para comportamento do solo, voltadas para arqueologia e geotecnia. Enfim, são sessões que a gente vai ter de meio período, uma manhã, uma tarde, né? Inclusive são mesas redondas, com convidados que vão palestrar um pouco e depois abrir uma discussão. Apresentação de pôsteres, apresentações orais, né, para o pessoal que quiser apresentar seus trabalhos. Enfim, é um evento que a gente espera, não sei, de 100 a 150 pessoas, talvez 200, por ser o primeiro, né, talvez vai ter uma certa demanda. Vai ser aqui na Exalc. Bom, ia ser em dezembro, mas infelizmente essa pandemia agora nos atrapalhou bastante. Ainda nós não temos uma data definida. Bom, dependemos de uma série de fatores e com muitos eventos foram adiados esse ano para o ano que vem, então a gente vai juntar com os eventos do ano que vem, então precisamos buscar algum buraco aí do tempo que a gente consiga fazer nosso evento. Enfim, tem vários fatores que estão atrapalhando, mas para definir a data, né? Mas de qualquer jeito estamos bem adiantados nesse sentido. Estamos com o site no ar já, com as inscrições abertas. Quem quiser se inscrever pode se inscrever, por mais que a gente não tenha uma data definida ainda, mas isso pode te atrapalhar um pouco. Mas, enfim, está tudo já disponibilizado, o site, as inscrições, tudo. As palestras estão quase todas confirmadas. Enfim, as coisas estão prontas, né? É só dizer a data e acertando alguns outros detalhes para fazer viabilizar o congresso ou a reunião, né? Mas enfim, é a primeira reunião e eu acho que é um marco para a micromorfologia, para trazer coisas novas ou mesmo o uso da técnica tradicional, né, buscando feições e compreensão do solo. E a gente tenta ter um momento lá de 2 dias de discussões, troca de ideias e eventualmente sair com alguma coisa de umas perguntas que você colocou para a gente do que pode virar isso no futuro, né? Quais que os caminhos para o futuro da micromorfologia no Brasil, né? Enfim, basicamente Exatamente. isso aí. Não sei se esqueci alguma coisa, se a Selma quiser Não, é isso comentar aí. E alguma aí você já coisa. poderia aproveitar para já ir falando Eu sobre vou os dar o desafios site. futuros, né? Sobre os desafios futuros. O site é RBMS, que é a sigla de Reunião Brasileira de Micromorfologia de Solo, rbms.exalc.br. Pronto, e eu avisar para todo mundo também que esse site vai estar aqui na descrição do vídeo, a gente vai colocar para vocês só E clicarem e já acessarem já lá a acho página do o evento. site, exatamente. A nossa E logo é bem interessante, né, Miguel? É Sim. uma logo que reproduz um microscópio, né? Para chamar bem a atenção, né, de quem abre o site. Deixa eu ver se eu acho. Com algumas imagens de lâminas e tal. Eu posso compartilhar minha tela aqui ou não? claro, fica à vontade. Deixa eu só aumentar aqui, porque é uma coisa meio que preliminar, mas para ver que eu tinha aberto o programa preliminar como refresco de memória. Home. Então, enquanto o Miguel abre aí... Ah, conseguiu. Espera aí, deixa eu abrir aqui aí, esse Aí, aí. ó, tá aí. Ainda está a data de dezembro aqui, porque é o programa preliminar, né? Isso quando a gente Sim. estava planejando. Mas esse é o logo que foi bolado, né? Uhum. E, bom, aqui tem esse aqui é o cabeçalho, né? Das cartas que estão sendo enviadas.
Enfim, esse é o desenho. Aqui tem o prédio principal da Exalc por trás, né? E o Uhum. microscópio cobrindo tudo isso aí, né? Perfeito, ficou muito bom. Uhum. E aí vocês já poderiam, né, ir falando dos desafios, né? Porque a gente tem muitas perguntas para serem respondidas, né? Então, vocês poderiam falar um pouco desse avanço no conhecimento da micromorfologia que pode vir ajudar a gente a responder questões importantes na pedologia, principalmente? Vai lá, Selminha, começa você. Uma das aplicações que eu tenho feito com meus estudantes, e temos publicado aí algumas coisas sobre isso, contribuindo para o entendimento de processos e mecanismos que ocorrem no solo, sobretudo em consequência do manejo, do uso e do manejo, né? Tem sido aplicado aos estudos de erosão e de compactação, né? Então, de erosão hídrica, em particular, estamos em região tropical, então é a hídrica que comanda. E, mesmo assim, nós temos também um pouquinho de eólica, né? No centro-oeste, onde eu estava, embora ela seja mais forte no nordeste, né? Aí, no polígono das secas, onde a desertificação no Piauí em Jubuese, etc., é fortíssimo. E tem estudo já usando micro nessa área, mas não fui eu que fiz. Tem colegas aí de Pernambuco que estão trabalhando com isso, o professor Antônio Carlos, da Federal, lá em Recife, né? Não, Federal do Ceará. Não, o professor Antônio Carlos Barros Correia, de Recife, Ah, tá. Estou e confundindo com também o outro Antônio Antônio Carlos Carlos. do Ceará. Os dois são Antônio Carlos, que estão trabalhando com isso. Mas eu, particularmente, até publiquei um artigo na coletânea organizada pelo professor Guerra, no Rio de Janeiro, o livro Erosão e Conservação do Solo. O capítulo 4 é sobre a micro aplicada aos estudos de erosão. Nós fomos descobrindo com essa aplicação que há evidências de instabilidade estrutural dos solos que ainda não apareceram no nível macro e que permitem correr com técnicas de conservação antes que a erosão se instale, especialmente a erosão linear, né? Ravinas e vossorocas de médio e grande porte, como são chamadas no Brasil. Então, essa é uma aplicação que a gente tem trabalhado bastante. A outra aplicação é em estudos de compactação. Eu orientei um trabalho aqui na USP, um doutorado de um agrônomo, o Luiz Riso, que trabalhou com citricultura numa fazenda aqui no interior do estado e fez todo o trabalho de micro aplicado à compactação, porque nas entrelinhas e nos carreadores estava acontecendo compactação que estava causando problemas de circulação hídrica e, com isso, desenvolvendo gomose nos pés de laranja, apodrecendo tudo, enfim, comprometendo a produtividade e tudo mais. E ele fez foi o primeiro estudo aplicado à compactação que eu orientei, que a gente fez, foi muito interessante. Nas covas onde as laranjas, os pés de laranja entravam, né? Não tinha problema de compactação. Então, de onde está vindo essa gomose? Por que está encharcando? Por que... E aí a gente foi pesquisar e matou a charada, né? Eles tinham feito também técnicas de recuperação com braquiária para evitar a compactação, braquiarão, né? Como se diz aqui no popular. E o problema é se desfazer da braquiária depois, né? Então, também fizemos a avaliação dessas áreas em que eles tinham entrado com esse recurso. Enfim, gerou uma tese de doutorado e, posteriormente, de modo mais recente, trabalhei com a área de cana, também com vários colegas lá de Goiás, no sudoeste goiano, onde está o polo da cana agora, que é a região de Quirinópolis, e publicamos trabalhos na revista Mercator e no Boletim Goiano de Geografia, né? Que em geografia eles são muito bem conceituados, né?
na agronomia menos, mas agora com esse novo Qualis que vem aí, eu não sei o que vai acontecer, mas quem quiser consultar, tem esses trabalhos lá. E a gente mostrou que a cana é compacta, sim, né? E que, enfim, várias ideias e vários ditados até, por que não dizer, que se diz que a cana conserva, a cana é isso, a cana é boa, a cana não sei o quê, depende muito do manejo que está sendo feito, né? Então, alto lá, vamos ver se esse manejo está dentro dos conformes, vale o ditado, mas nem sempre é o caso. Joga a cana lá e admite-se um percentual de perda, admite-se um percentual de degradação do solo, como sendo digerido no bolo econômico e pronto, né? E, às vezes, as consequências são sérias. Então, temos esses trabalhos aí, apresentamos até um deles na reunião que o Miguel falou, internacional, esse da cana, nós apresentamos lá em Lleida, na Espanha, onde foi a reunião internacional de ciência do solo. Até a professora Rosa Popp, que presidiu o evento na época, é uma das convidadas para vir aqui, e o professor Stupes, que fez a conferência de abertura também. Então, essas são aplicações. Por último, uma aplicação que eu fiz também com uma aluna, mas lá no Tocantins, numa área de sítios arqueológicos, com neossolo quartzarênico, com datações de luminescência oticamente estimulada, LOI, né? E descobrimos que aquele neossolo quartzarênico, na verdade, é um empilhamento de neossolos. Um com 10 mil anos, um com 5 mil e um mais recente, com menos de 2 mil. E que esses sítios empilhados constituem hoje um único neossolo quartzarênico, mas, na verdade, tem datações que a gente não pode nem chamar de paleossolos, porque eles são holocênicos, né? Então, tem aí uma questão que talvez no evento a gente possa até discutir, vamos chamar de paleossolo ou não, né? É um perfil só com 3, e nós fizemos também a parte de micro, não está concluída ainda, a aluna prestou concurso e foi embora antes de terminar a parte de micro, as lâminas estão aqui comigo, estou esperando um tempinho para a gente finalizar e fazer a micromorfometria, até porque temos a hipótese de que esse material de origem veio do próprio arenito da formação, se não me engano, Piauí, que tem ali, é perto da capital do Piauí, Palmas, né? Teresina. Não, do Piauí. Teresina. Tocantins, é Palmas. Tocantins. Tá. Tocantins. É Palmas, é perto de Palmas, para diante do reservatório que fizeram ali, perto da serra, não me lembro como chama a serra lá, Laje, seria isso? Tem várias cavernas arqueológicas com pinturas rupestres. Então, ali é uma área de colonização arqueológica, não só pré-colombiana, que antigamente era chamada de pré-histórica, né? Como colombiana, que atualmente o pessoal está falando que é a histórica. Então, tem muita coisa ali na região, e são áreas que o pessoal dizia que eram dunas, como do Jalapão, que não fica muito longe dali, mas, na verdade, não são dunas, não, são colúvios vindos desses arenitos, rumo do rio Tocantins, que foram sendo ocupados por essas civilizações aí pretéritas, e a micro nos permitiu ver que tem microfragmentos líticos, né, de ponta de lança, de coisa, porque era uma área de caça. E que às vezes a olho nu não aparece, mas na lâmina está lá. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Sílex? Como assim? De onde vem? E aí você descobre que tem relação com a fragmentação de utensílios utilizados e tal. Então, está aí 3 exemplos de aplicação que eu tenho feito. O Miguel tem trabalhado mais numa área atual, né, Miguel, de comportamento e funcionamento atual dos solos. Miguel. Então, sim, obrigado, Selma. Sim, a nossa atuação vai nessa linha que a Selma falou, né? Mas eu acho que o grande desafio atual da micro, né,
é se incorporar a tecnologia, né? Ou seja, incorporar a tecnologia nela, né? Então, existe uma tecnologia que a cada minuto avança, né? Ou a cada segundo, né? De todo tipo, né? Mas principalmente computacional, né? De informática, né? De processamento de dados, vamos dizer assim, que nos permitem ampliar o escopo ou às vezes adaptar o escopo, né? Da micromorfologia e da micromorfometria a essas técnicas, né? Então, dentro dessa linha que a gente tem trabalhado muito do funcionamento do solo, ou ligando, né, esse funcionamento com manejo, com uso, né? A gente tem trabalhado em algumas frentes, né? Sempre trabalhando na questão da porosidade, da estrutura, relacionada com física, manejo, conservação do solo. Isso tem trazido essa técnica acoplada a outras técnicas de estudos físico-hídricos e morfológicos do solo, né? Indo desde o campo para o laboratório, passando pelas diferentes escalas, né? Tem trazido uma série de subsídios para compreender, para entender, né, como o sistema solo funciona, né? Então, a gente tem trabalho, por exemplo, agora, acabou de responder agora no mês de março, um aluno da Itaipu, então, ele trabalha em Itaipu, mas ele fez doutorado, então a ideia, o problema da Itaipu é a recarga hídrica do reservatório deles lá. Mas a grande preocupação é nas cabeceiras, se as cabeceiras estão produzindo suficientemente água para poder encher o reservatório, né? Então, esses são estudos de microbacias e transições, topossequências que estão sendo feitas para entender o papel do solo nesse ciclo hidrológico, né? Que não vou dizer que é obscuro, porque o pessoal sabe um pouco, mas é pouco quantificável. Os modelos hidrológicos consideram muito pouco o solo ainda é uma caixa preta. Eu acho que a micromorfologia pode vir auxiliar bastante a abertura dessa caixa preta, né? E isso que nós estamos fazendo. Então, aliando a micromorfologia a outras técnicas, né, de estudos, inclusive incluindo ela no processo cíclico total, né, da água, do solo e assim por diante, né? Mas eu acho que, como eu falei, o grande desafio é tornar a técnica micromorfológica, porque por que a micromorfologia, de certa forma, não vou dizer que afasta, mas às vezes assusta, né, as pessoas, né? Porque realmente é uma técnica que, bom, você precisa ter uma lâmina para descrever, a terminologia é relativamente complicada algumas vezes, né, para quem vai ver isso pela primeira vez, depois mais que se acostuma fácil. Mas, claro, é importante para a ciência a gente ter, dependendo do objetivo do trabalho, ter essa descrição minuciosa e detalhadíssima do nosso solo, porque você consegue ver evidências como a Selma falou, né? Mas será que é possível a gente ver isso de uma forma e quantificar isso de uma forma mais expedita ou mais precisa, vamos dizer assim, e não tão subjetiva, né? Porque a Selma pode descrever uma lâmina, eu posso descrever uma lâmina, podemos ver coisas diferentes, entre aspas, né? E tanto é que isso acontece, coloca 10 pedólogos numa trincheira até chegar num acordo difícil, né? Então, se isso acontece na macro, imagina na micro. Mas, enfim, então, eu acho que o grande desafio da micro hoje em dia é manter essa base importante que tem de conhecimento, de técnica consolidada de descrição, mas tentar adaptar ela às nossas novas condições de processamento de dados para justamente tornar ela mais aplicável, né? Tornar ela mais quantificável, para a gente conseguir quantificar esses processos e atrair esses jovens, né, que hoje em dia são totalmente informatizados, né? Então eu acho que o fato, eu não vejo muito, pois eu tenho filhos que já está no final da adolescência, já entrando nos 20 anos, né? Saindo da adolescência, entrando na pós-adolescência recente, né? Não sei se eles têm paciência de ficar
uma tarde inteira, um dia inteiro, observando a lâmina no microscópio, entendeu? Então, então, enfim, esse eu acho que é o grande desafio, né? E a gente trabalha muito nesse sentido de tentar acoplar a micromorfologia a outras técnicas e modernizar ela. E o fato que eu falei anteriormente, com análise de imagens, tomografia computadorizada e outras técnicas de imageamento, e não só de imageamento, de quantificação. Por exemplo, agora tem um menino aqui que fez mestrado comigo, defendendo essas últimas semanas aí. Ele fez uma disciplina de fluorescência de raio-x. Aí ele tinha que fazer um trabalho na disciplina, por exemplo, e aí ele veio conversar comigo e falei, por que você não faz o seguinte? Porque eu fiz fluorescência de raio-x no meu mestrado também, né? Mas aí eles fazem com aquelas moedinhas, né? Aquelas plaquetinhas que eles fazem, comprime, solo deformado. Eu falei, e se você pegar uma lâmina e colocar a lâmina e faz a fluorescência em cima da lâmina direto, né? E faz uma sequência. Então eu peguei as lâminas da minha tese, que ainda estão aí, são as lâminas grandes, mamute, de 16 centímetros, e eu tinha perfis completos, né? Aí eu falei, pega um perfil pelo menos. Eu tinha um perfil lá que ainda aparecia o saprolito e um pedaço de rocha lá, na lâmina, né? E aí eu falei, pega aqui a sequência e vai vendo a evolução dos elementos, né, na lâmina, né? Como, por exemplo, a gente faz um mapeamento quando a gente faz quando faz a microanálise, né? No microscópio eletrônico de varredura, né? Só que aqui é quantificado, aí você tem a tabela periódica inteira, porque fluorescência é raio-x, enfim, dá para fazer um monte de coisa. Enfim, aí, até que deu certo. Até nós estamos publicando uma nota agora sobre isso aí. A gente tem que investigar mais isso aí, né? Deu certo, mas ainda tem alguns probleminhas que tem que ser resolvidos, né? Mas, enfim, são coisas que a gente pode estar incorporando, né? A gente tem que lembrar que nós temos um material de solo impregnado, ou seja, entre aspas, fossilizado, do jeito que estava no momento que a gente coletou no campo, né? Com uma estrutura indeformada, preservada, né? Com tudo lá, está tudo lá, né? E que a gente pode extrair milhões de informações. E que o nosso grande desafio hoje em dia é como a gente consegue extrair mais informações desse material que está lá, né? Que muitas vezes está em arquivos, né? Como a gente tem aqui arquivos de lâminas de blocos, e que pode ser aproveitado para N coisas, né? Inclusive para desenvolvimento de técnicas, né? Para melhorar essa análise do solo, né? E do comportamento do solo. Enfim, eu acho que esse é o grande desafio, e a nossa linha de trabalho sempre tem tentado inovar nesse sentido, né? De buscar formas novas de analisar esse material que a gente tem e interpretá-lo para alguma finalidade, né? Para uma finalidade, né? Por exemplo, agora estou um grande projeto de restauração florestal, chama New Forest, que vem de New Forest, né? E basicamente são o projeto temático aqui da FAPESP, que pega 1.000 sítios aqui do estado de São Paulo, 1.000 locais que foram restaurados nos últimos 20 anos com florestas, e a ideia, entre outras coisas, né? Porque não é só isso, mas uma das áreas do projeto é ver como que o solo evoluiu nesses 20 anos após a restauração florestal. Em áreas APP, em áreas de reserva legal, em áreas, enfim, principalmente em áreas de APP. Então, são florestas, né, que foram plantadas, né, nesses últimos 20 anos, né, por diversas empresas, pesquisadores, etc., né, enfim, seguindo a lei, né, seguindo a lei do antigo Código Florestal e a nova lei, né, de 2012, e que isso tem trazido, né, uma espécie de ganho. A gente quer ver o que você ganha, né? Aí, voltado mais para serviços ecossistêmicos, essas coisas que está bem na moda hoje, né? E a micromorfologia tem ajudado muito nesse sentido, porque a gente consegue enxergar essa evolução do solo, né? Se você pegar cronossequências, né, você pode pegar um solo, normalmente nessas áreas você tem o solo anterior que está sendo utilizado atualmente e converteu para floresta de novo, né, você consegue. Então a gente tem trabalhado bastante nessa linha também, né, da evolução do solo nessas florestas novas, né, nessas florestas novas que estão sendo formadas nos últimos 20, 30 anos, desde a década de 90, né, que tem tido esse incremento, né, dessa restauração florestal
nessas áreas de preservação permanente, né? Enfim, mas o desafio é isso aí. O desafio é isso aí para os estudantes. Eu acho que essa parte dessa quantificação, dessa análise de dados, de extrair essa maior quantidade de informação que a gente consiga dessas lâminas, usando tecnologia, né, usando ferramentas de análise diferentes, acopladas, né, e tentar explorar isso aí, eu acho que é o grande desafio da micromorfologia, porque uma lâmina tem, além das informações que a gente consegue extrair com as descrições, né, e a gente enxerga, com certeza tem muita mais coisa lá dentro que hoje em dia, com as técnicas que a gente tem, de tomografia, de fluorescência de raio-x, de microscopia eletrônica, de ressonância magnética, etc., com certeza nós conseguimos extrair muita informação desse solo, né? Enfim, acho que basicamente isso aí em termos de desafio. É pensar fora da caixa, né? A Exatamente. essência do cientista, Isso. é pensar diferente, né? Uhum. E a gente sabe que a ciência ela é um caminho turvo a ser percorrido, né? Você não sabe se depois daquela névoa você vai encontrar um bom resultado ou não vai encontrar nada, né? Mas assim é a ciência, né? É assim que a gente faz ciência no mundo inteiro. Não, e eu acho Professor... que, só para desculpa te interromper, Não, só fica à para vontade. complementar rapidinho, eu andei conversando com alguns amigos meus, né, colegas aqui, que estudaram comigo aqui na Exal, enfim, que trabalham fora em empresas ou têm empresas, né, que é de consultoria. Isso que foi que eu falei um pouquinho antes, né? Hoje em dia, os ganhos de produtividade na agricultura estão nos pequenos detalhes. E a micromorfologia, hoje em dia, pode te dar esses pequenos detalhes, né? Que, por exemplo, uma análise deformada de, sei lá, granulometria, uma análise de densidade, uma análise de retenção de água, se não for bem feita, é difícil identificar, né? Então, que nem a Selma falou, dessas questões da erosão, né? De encontrar antes, né, do processo ocorrer, as evidências de uma eventual descontinuidade ou conectividade de poros, ou uma falha, alguma coisa que possa eventualmente trazer um problema de erosão ou deslizamento, uma coisa assim, entendeu? Isso é muito importante, né? Então isso pode ver numa escala mais macro, de estudos de grandes erosões como a Selma fez, por exemplo, no Goiás, mas isso você pode ver também dentro de uma área agrícola, né? De compactações incipientes ou de problemas de excesso de água, falta de água, enfim. Esses detalhes, o pessoal já está começando a perceber que para produzir, por exemplo, 10 sacas mais de soja numa área sem necessidade de expandir, você vai ter que realmente entrar com um nível tecnológico mais elevado. Uhum. Para você investir no nível tecnológico mais elevado, que normalmente é caro, você tem que ter dados por trás, um diagnóstico muito, muito preciso, né? Para você tomar essa decisão de investir numa tecnologia que vai te dar um ganho de produtividade que vai poder bancar isso e mais ainda, né? Enfim, eu acho que esse também é outro grande desafio. Sem dúvida, sem dúvida. E para a gente finalizar, professores, eu gostaria de ouvir dos dois quais os conselhos que vocês podem dar para nossos estudantes, né, sejam eles de graduação, pós-graduação ou até mesmo antes disso, para que eles se tornem, né, profissionais de referência, assim como vocês são hoje, seja no ramo acadêmico ou fora dele, seja no setor público ou privado. O que é que vocês têm para dizer para eles? Muito, tem que estudar muito. Então, fazendo um gancho com o que o Miguel acaba de falar e tentando sistematizar um pouco esses desafios que servirão para os estudantes que aí vêm, eu acho que nós temos 4 grandes desafios, assim, no meu entendimento, os maiores desafios na atualidade. Um deles é caracterizar muito bem os solos nesse nível de escala, porque até hoje no Brasil a morfologia a macro, né, é extremamente valorizada. E quando se fala em estrutura é só aquela do perfil em campo. Então
às vezes, uma estrutura em blocos em campo, quando a gente vai olhar na lâmina, é um amontoado de microagregados coalescentes, e você olha uma que não é e uma que é, e a aparência, né? Aí você fala, olha, uma desfaz em granular, a outra desfaz em blocos menores. Bom, isso é grau de desenvolvimento da estrutura. Tá, mas o que explica isso? Por que isso está acontecendo? Isso tem a ver porque antes foi um latossolo e aí evoluiu para um, sei lá, um bitextural ou algum outro que tenha um horizonte estruturado em blocos ou em colunas ou coisa assim, mas é um estágio inicial, é um estágio avançado de estruturação, de transformação da estrutura, né? Então, acho que esse é um desafio importante que traz em si a necessidade premente da Comissão de Classificação de Solos no Brasil incorporar, porque é necessário incorporar a micromorfologia na classificação. Ela não está ainda presente na classificação de solos, enquanto que nas outras internacionais, na canadense, americana e algumas europeias, a micro já está presente há algum tempo, inclusive com quantificações de quantos por cento tem que ter de feições iluviais para ser chamado de BT. Uma diz 1%, outra diz 2%, outra diz 5%. Mas isso é em quê? Em área da lâmina? É em 3D? Como que é isso, né? Porque, de repente, eu tenho um único canal de minhoca que foi preenchido e isso vai dar 20% da lâmina. Isso é um BT? Espera lá, né? Então, está faltando a classificação brasileira, que é o segundo desafio que eu falo. E os outros dois são desafios que são da escala mundial e que estão aí no nariz da gente também no Brasil. E que são o desafio da ciência do solo hoje, no meu entendimento. Que é, ao mesmo tempo, encontrar indicadores de degradação para mais de 30% de solos do mundo, os que estão agricultáveis, pecuarizáveis, para usar o neologismo, etc., estão degradados já, segundo vários pesquisadores, e a própria FAO, que lançou em 2015 o status dos solos do mundo, né? Um calhamaço de 600 páginas que indica que mais de um terço dos solos cultivados do mundo estão degradados. Então, é um desafio para a gente, hoje, no mundo e no Brasil em particular, parametrizar isso, tipologizar isso, que tipo de degradação é, que processos estão associados, né? E o último desafio é recuperar, a partir desse, recuperar o que já está degradado. Por quê? Recuperando o que está degradado, são áreas que podem ser incorporadas para aumento de produtividade, reincorporadas, né? Sem ter que desmatar mais nada. E, ao mesmo tempo, para aquelas que já estão incorporadas, pastagem degradada, áreas de culturas anuais degradadas, e que o pessoal continua plantando, porque não pode perder o mercado, e aí a produtividade está caindo, mas continua, injeta adubo, e faz não sei o quê, e faz irrigação, né? Para garantir uma taxa média de produtividade, acho que esse é um desafio também, recuperar o que está degradado para reabilitar esses solos para a sociedade, né? Então, acho que esses são os 4 grandes desafios, assim, na minha leitura, um pouco mais geral, né? Que, para mim, são desafios da ciência do solo. E acho que, e da agronomia em particular, e acho que a micro tem muito a contribuir com parâmetros de microestruturas, de porosidade, de comportamento que esses poros têm, de estabilidade ou instabilidade dessas estruturas. Acho que a micro tem realmente muito a contribuir. Finalizando, o que eu diria para os estudantes? Isso que eu acabo de dizer. É isso. Se preparem para contribuir com esses desafios, para que eles deixem de ser desafios e sejam substituídos por outros que virão aí no futuro, certamente, mas que a gente possa contribuir com a humanidade, né? A humanidade, de falar assim, olha,
As gerações que nos antecederam fizeram esse estrago. Aumentaram muito a economia, melhoraram a tecnologia, etc. Mas agora a gente está pagando um preço ambiental enorme, um custo ambiental, comprometimento de serviços ecossistêmicos muito grande. Tá, a juventude está aí, nós estamos passando o bastão. Ajudem a resolver essa encrenca. É isso que eu diria para os estudantes. Venham, junte-se a nós, estudem e se preparem para ajudar a resolver esse imbróglio que esse planeta criou. Quer dizer, o planeta não, né? Os seres que nós representamos aqui é que... os primitivos não degradavam. Não degradavam o quê? Claro que degradavam. Há 8 mil, 12 mil anos, quando inventaram a agricultura, começou a degradação. A gente sabe disso, né? Não é nenhum crime falar isso. A agricultura é a principal, mas qual agricultura? Como ela é praticada? Como ela pode ser melhorada? Nós temos aí o pessoal de manejo de conservação trazendo coisas fantásticas, como integração lavoura-pecuária-floresta, né? Que é uma que está aí na crista da onda, com resultados excelentes, assim como já foi o plantio direto alguns anos atrás, etc. O pessoal está ligado, o pessoal está querendo técnicas, está demandando técnicas para resolver essa confusão, esse problema, né? O povo precisa comer, precisa habitar, o ar precisa circular, o carbono precisa ser fixado, e vai por aí afora. A gente poderia listar uma coisa enorme aí de impactos que precisam de ser parametrizados e controlados. E acho que a micro pode ajudar, sim. É isso que eu diria para os estudantes. Venham, venham. Eu já vou pendurar chuteira em breve com o livro. Acabei de fazer 19, então aos 20, né? Mas eu já não vou nem juntar coisa com coisa, né? Provavelmente a velhice vai me atacar. Embora meu filho diga que não, que quem usa muito cérebro, como eu usei, não tem esse risco. O que é pior, né? Porque eu vou ficar consciente de tudo do que está acontecendo, especialmente no Brasil agora, né? Mas eu penso que os estudantes são bem-vindos, são necessários, e eles é que vão dar continuidade, assim como o Miguel deu, né? E os estudantes dele estão dando já, os estudantes dos estudantes, e a cadeia vai se formando para a gente controlar esses fenômenos de modo qualitativo para as sociedades atuais e futuras. Bom, a minha mensagem para os estudantes é o seguinte: no mundo onde a informação está na palma da mão, né, nesse aparelho infecto aqui, onde você consegue qualquer coisa nesse aparelho aqui, né, o que você quiser está aí na palma da mão. Pode ser mais verdadeiro, mais falso. Obviamente temos que ter que tomar cuidado como analisar essa informação, mas a informação está na palma da mão, né? Então, e a boa informação está na palma da mão também. Então, eu consigo acessar de onde quiser no mundo, desde o Polo Norte até o Polo Sul, a base de dados, né, se eu quiser, do portal da CAPES, do Web of Science, dos Scopus, né, citando base de dados confiáveis enfim, revistas científicas, o que for. Então, eu consigo acessar qualquer... Então, a informação está na palma da mão. Eu tenho informação para tudo, certo? O grande desafio é entender essa informação e transformá-la em alguma coisa útil, seguindo talvez esses desafios que a Selma falou e eu falei anteriormente. Então, para poder o grande desafio não é hoje em dia obter a informação como era antigamente. Antigamente, para você obter a informação, você tinha que escrever uma cartinha, tinha uns cartãozinhos. Eu sou um pouco mais novo que a Selma, mas ainda sou dessa época, do início da minha carreira, que... Ainda vai fazer 18. que ainda tinha que mandar uma postalzinha para os pesquisadores para eles te mandarem uma separata, né? Ninguém mais usa essa palavra separata. Não. Uma separata, hoje em dia é PDF, né?
Te mandar uma separata do artigo, né? Ele já Uma cópia física do artigo científico, que o cara recebia umas 50 quando ele publicava um artigo, guardava aí, quando recebia esse cartãozinho postal, ele mandava pelo correio para você. Então, para você ter acesso a um artigo científico, você demorava, sei lá, dependendo da velocidade do correio, para onde ia, pelo menos um mês, né? Entre ir e voltar ou mais. Enfim. Mas, então, o grande desafio hoje em dia não é o acesso à informação, porque nós temos acesso à informação à vontade, né? E os meios de comunicação nos facilitam muito isso aí. Já seja como informação física, como informação, assim, se alguém quiser vir conversar comigo, fazer uma pergunta, me acessa do jeito que quiser. Então, por isso que nós estamos trabalhando mais na pandemia de home office do que presencialmente, né? Porque aqui você tranca a porta, fecha a luz e desliga tudo e já está pronto, né? De home office não dá para fazer isso. Mas, enfim, mas o grande desafio qual que é? É ter gente capacitada e formada para processar essa informação. Esse é o grande desafio e o grande conselho que eu dou para os estudantes hoje em dia. Porque eu falo para eles, ó, vocês vão ter informação à vontade, você vai estar lá no meio do campo, enxergando um problema, você vai abrir teu celular, você vai tirar a foto e vai te dar a doença, ou sei lá, o problema que você está tendo lá, né? Essa informação você vai ter. O que você vai fazer com essa informação é outro papo. A decisão que você vai tomar com essa informação, o que você vai recomendar com base nessa informação, isso depende da tua formação. Então, uma coisa é informação e outra coisa é formação. E essa formação vai te dar a capacidade de processar essa informação, de juntar, né, fazer nós e ligar essa informação para chegar num diagnóstico adequado de um problema que você tem que resolver. Então, a pessoa, o estudante que consegue fazer essas conexões, ter formação suficiente para realizar essas conexões, essas sinapses, né, é o cara que vai é a pessoa que vai se destacar no mercado. Não importa o mercado que você vai falar, privado ou público, né, acadêmico, científico, ou dentro de uma empresa, ou dentro de uma empresa particular, eventualmente, se o cara quiser montar uma empresa. Mas é essa inteligência que nós vamos precisar, tá? E as pessoas têm que se formar, têm que ganhar conhecimento básico. Porque a gente chega muitas vezes dentro da sala de aula e aí o conhecimento está muito superficial. Como eu tenho ela muito na palma da mão. Parou. Deu uma travadinha. Home office trabalhando, viu? Uma pena. Você está nos ouvindo, pelo menos? Então, fica muito superficial. Tudo a gente pode fazer as conexões, né? Pode dar continuidade, professor. Parou de novo. Tá certo. Cortou? Tinha cortado? Então, desculpe. Aí, então, eu acho muito importante isso aí. Eu acho muito importante os estudantes perceberem que eles precisam se formar para analisar toda essa informação que existe nesse mundo, porque esse vai ser o grande diferencial, né? Essa habilidade de ligar, né, pontos, ligar cordas, fazer nós, né, fazer as conexões, que justamente vai dar a esse estudante, né, já seja de graduação, pós-graduação, o que for, o X a mais para que ele seja um excelente profissional em qualquer área que ele esteja trabalhando, né? Então, eu acho que essa é a minha recomendação. Vai a fundo, entenda os processos, compreenda os processos, né? As pessoas hoje em dia esquecem dos processos, eles só veem o resultado do processo. Mas o resultado que você está vendo como evidência. O que está por trás da evidência? Né? O que está por trás dessa evidência em termos de processo? O que levou a essa evidência? Né? A micro, dessa forma, ele te dá a evidência, mas te dá também as ferramentas para chegar à explicação dessa evidência. Então, a micro é uma técnica que te permite chegar, não só enxergar as evidências, mas buscar os caminhos para chegar a explicar essa evidência.
Então, esse é um segundo conselho que eu daria para eles, e que está relacionado com o primeiro, para eles entenderem os processos a fundo, de como funcionam as coisas, né? Só assim eles vão conseguir, por exemplo, atacar todos os desafios que a Selma e eu analisamos anteriormente. Só se eles conseguirem entender o processo. Senão, não vai acontecer nada. Vai ser simplesmente um livro de receita, sempre. Sempre. Ok? É E isso. receita aí a gente tem um monte, né? Tem um monte. Receita aí tem um monte, né? E nem sempre é você... certa, né? E nem sempre serve, exatamente. A gente tem que saber como é que faz para sair do ponto A e chegar no ponto B, né? Qual foi o caminho percorrido, os porquês, né? Isso. Existe até um ditado, né? Que o pessoal fala, existiu um mecânico que foi chamado para resolver um problema no navio e que ninguém conseguia resolver, e aí ele chegou lá no navio, com 5 minutos ele deu uma martelada lá numa válvula e tudo voltou a funcionar. E aí, nossa, quanto foi seu serviço? Foi tanto. Mas tão caro, por quê? Você só deu uma batidinha? Não, mas você tem que me pagar pelo o que eu aprendi para saber que foi essa batidinha aí Exatamente. que me ajudou a resolver esse problema, né? Então, conhecer isso... a causa, Rony, conhecer a causa e o efeito é muito importante. Isso. Saber separar o que é causa e o que é efeito é muito importante, certo? Exato. Então, e isso você só vai conseguir fazer isso com formação, não informação, formação. Exatamente. Depois a informação vai ser importante também, mas se você não tiver formação, não adianta nada. Exatamente. Por isso a importância da gente ler as chamadas das notícias, né, antes de repassar, né? Exatamente, exatamente. Bom, professores, eu gostaria de agradecer novamente, né, uma conversa muito bacana, muito boa mesmo, tenho certeza que nossos alunos vão gostar, e aí eu gostaria de passar a bola para vocês finalizarem também. Selma, por favor. Obrigada. Eu queria dizer que foi um prazer estar aqui. Queria dizer, não, quero. Foi um prazer estar aqui com você e ter a oportunidade de passar essas mensagens para os estudantes, que muitas vezes na rotina, na aula, no dia a dia, a gente não consegue passar de uma maneira tão concisa, tão objetiva, né? Como a gente tentou passar agora. E mais uma vez, reforçar o convite para que aqueles que acharam que podem aprofundar um pouco mais o nosso métier aqui, que venham engrossar fileiras, estamos à disposição. Nossos e-mails estão no site da Exalc, né, na pasta de docentes, no box de docentes, e aí vocês podem entrar em contato, a gente pode esclarecer outras dúvidas que a entrevista tenha até suscitado. Será que micro dá para aplicar nisso ou naquilo? Podem nos contactar, teremos um enorme prazer em ajudar no que soubermos e pudermos a essas pessoas, né? E, além de estarmos à disposição, convidá-los mais uma vez para que venham assistir à primeira reunião brasileira de micromorfologia dos solos, que foi ensaiada várias vezes no país, mas só agora a gente conseguiu materializar, que será no primeiro semestre do ano que vem, eventualmente até o primeiro mês do segundo, mas muito em breve, acho que dentro agora de agosto, o calendário de todas as reuniões deve sair, tem algumas que ainda não tem, o próprio calendário da USP em relação ao primeiro semestre, e aí nós teremos batido o martelo em relação a uma data. E também dizer que durante esse evento, o Miguel não falou, mas eu vou falar, o próprio Miguel vai dar um mini curso antes do evento, né? Um mini curso de introdução à micromorfologia de solos, que tem por objetivo exatamente atrair essa demanda, né? Esse pessoal que tem aí o interesse, mas não sabe muito bem o que é e tal. É um mini curso que vai ser dado em 2 dias, que antecedem o evento, e há também uma excursão de ilustração posterior ao evento, também de 2 dias, que vai ser feita aqui nos arredores
de Piracicaba, São Pedro, Itaqueri da Serra, na área de Questos aqui, e que vamos mostrar, inclusive com datações e tudo, correlacionando as micros, os processos de pedogênese e morfogênese que ocorreram aqui na região, ressaltando os indicadores que a micro nos dá, né, de trabalhos que foram feitos aqui na região por pessoal da Exalc, pessoal da geografia e de outras áreas aí do conhecimento, trabalhando, né, da geologia, trabalhando aqui nessa região. Então, fica o convite para todos que venham nos prestigiar aí nesse evento e nos contactar sempre que necessitarem, que a gente puder ajudar. Um bom dia a todos e, mais uma vez, muito obrigada, viu, Rony? Foi muito legal. Então, Rony, também agradeço muito a oportunidade, né, de estar aqui colaborando com vocês, colaborando com o teu canal, né? Excelente iniciativa. Mais uma vez, parabéns pela tua iniciativa, né, de trazer os cientistas, né, e fazer esse debate. Eu acho muito importante para os estudantes, né, de todos os níveis, terem acesso a isso aí, né? Eu acho excelente. Parabéns por isso. Eu acho que é um excelente trabalho, e muito nobre, e, enfim. Também, a Selma realmente esqueci do minicurso da excursão da reunião, de fato, convidar, para reforçar o convite que a Selma fez para participar de todas as atividades. E eu também queria formar, né, os alunos que vão estar assistindo, né, esse vídeo aí, que nós oferecemos, se alguém tiver interesse, né, isso que a Selma falou de vir trabalhar na micromorfologia, né, a gente oferece anualmente, e às vezes tem acontecido 2 vezes por ano, né, mas anualmente, no mês de fevereiro, oferecemos a disciplina micropedologia aqui na pós-graduação, no nosso programa, né, de solos e nutrição de plantas. Todo ano, né, a disciplina micropedologia tem 10 a 12 vagas, é bem disputado. Temos vagas para estudantes de fora, né, de outras universidades, né, além do nosso programa, né, de outros programas de pós-graduação. Então, vocês estão todos convidados. Quem tiver interesse em se aprofundar nessa técnica, ou eventualmente usar essa técnica em diferentes trabalhos científicos, isso vai desde estudantes até professores. A gente tem recebido muitos professores também fazendo a disciplina também de universidade. Então, fica convite aí também, se vocês quiserem participar da disciplina, não tem problema nenhum. Só a ressalva é que é bem concorrido. Então, normalmente eu faço uma lista de espera de alguns meses antes, né? Por exemplo, para o ano que vem já está fechado. Para fevereiro do ano que vem já está fechado, né? Então, seria para fevereiro de 2022, né? Porque as pessoas já sabem, eu normalmente alerto isso para a turma, né? Júlio também. Ele já quase com 1 ano de antecedência, se realmente tiver interesse e necessidade de fazer a disciplina, já entrar em contato para eu colocar o nome da lista, né? Lista de espera. Porque são 10, a gente coloca 2 por microscópio, né? Tem mais um microscópio aí, pode ser 12 até, se a demanda for muito grande. Mas, enfim, por causa do número de microscópios que a gente tem e do espaço que a gente tem, não dá para colocar mais do que 10, 12 pessoas na sala, né? Então, é isso aí. E também, se ficar muito mais do que isso aí, também fica difícil de trabalhar, né? Então, enfim, fica a convite, tá? E também, a Selma já reforça o convite da Selma para participar da reunião quando a gente conseguir agendar ele para o primeiro semestre do ano que vem. Ok? E obrigado, Rony. Muito obrigado e bom dia a todos, ou boa tarde, depende do horário, boa noite, depende do horário que o pessoal vai assistir o vídeo, né? Então fica esse meu bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para a turma que for assistir o vídeo no horário que for assistir. Tá bom, Rony? Isso aí. Parabéns, viu, pela iniciativa. Obrigado. Muito obrigado pelas palavras, muito obrigado pelos convites, muito obrigado pelas informações, tá? E muito obrigado também a você que assistiu esse vídeo até o final. Espero que você tenha gostado. Se você ficou até o fim é porque você gostou, né? Não esquece de compartilhar com seus amigos, seus colegas de profissão, seus colegas de classe. E não esqueça também de se inscrever no canal e dar aquele joinha, tá certo? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau.